A fúria da natureza. Temporal volta a trazer destruição para a nossa região. Itajaí foi uma das cidades mais atingidas novamente. Não há números de desabrigados, mas o prejuízo é grande em todos os setores. Dezenas de prédios e casas foram destelhados com a força do vento. Árvores foram arrancadas e moradores entraram em pânico. E daqui a pouco vamos falar ao vivo de um dos lugares atingidos pelo temporal em Itajaí com a repórter Jamile Cardoso. Em Navegantes também houve muita destruição. Desde as 2h30 da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros atende as ocorrências na cidade. Dezenas de casas foram destelhadas com o vento. Árvores também foram destruídas e até uma casa virou com a força do temporal. Durante horas, Navegantes ficou às escuras e toda a equipe da Secretaria de Obras trabalha na recuperação da cidade. Daqui a pouco você acompanha também reportagem completa sobre o estrago causado pela chuva e o vento forte na região. Em Barra Velha, 80% da cidade está sem luz. E em São João do Itaperiú, todo o município está sem energia elétrica. No extremo oeste, em Guaraciaba, 4 pessoas morreram por causa do temporal. Santa Catarina começa a realizar exames para diagnosticar a gripe A em pacientes aqui no estado. E no quadro Fala Doutor, o assunto é alcoolismo. Daqui a pouco, né, a gente vai poder falar de um assunto aí que é tema de uma droga lícita, né? Álcool e o cigarro também é outra droga aí que dá dependência na população. Paciência. Paciência, mas muita paciência mesmo. Quem pegou a BR-101 ontem para voltar para casa enfrentou congestionamentos. Alguns trechos, filas que chegavam a 8 quilômetros. E sem falar da 280, da 470, que também tiveram um movimento intenso. Vandalismo e violência em Balneário Camboriú no feriadão. Integrantes da torcida organizada Império Alviverde do Coritiba, no Paraná, vieram à região para uma confraternização. Mas o que era festa se transformou em pesadelo. Os torcedores fizeram um arrastão pela cidade, destruíram placas, roubaram e agrediram moradores e turistas. E ainda as informações do esporte, mesmo perdendo, a torcida do Avaí continua acreditando no time. Não esqueça. Já com o Jornal do Meio-Dia, nós vamos direto com a repórter Jamile Cardoso, que está em um dos pontos da cidade aí onde houve destruição devido ao temporal de hoje de madrugada. Muito boa tarde, Jamile. Boa tarde, Graciliano. É isso mesmo. Nós falamos ao vivo do bairro Fazenda, em Itajaí. Nós estamos no estacionamento do supermercado Xande, que foi um dos centenas de estabelecimentos comerciais que foram atingidos por este temporal durante a madrugada. A gente está vendo imagens aí do telhado que foi realmente destruído. Neste momento, alguns operários já trabalham aqui na remoção das telhas, porque um carro ficou aqui debaixo do telhado. Daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa e uma entrevista exclusiva com o dono deste automóvel, uma história bastante inusitada. E essa não é a única história que nós vamos mostrar hoje no Jornal do Meio-Dia, e sim de muitos moradores, não só de Itajaí, mas também de Navegantes, que voltaram a sofrer com o medo e o pânico trazido pelas chuvas. Essa comunidade que já sofreu bastante em novembro do ano passado e dessa vez passou por novos momentos de terror. A gente também tem informações com relação ao abastecimento da energia elétrica aqui em toda a região. Estamos em contato direto com a diretoria da Celesc e também vamos trazer ao vivo uma entrevista com o coordenador da Defesa Civil, o Major Sérgio Murilo, que vai trazer as informações oficiais. Já sabemos que não há desabrigados no município, mas a Defesa Civil foi bastante acionada desde as 2 horas da madrugada, que foi quando começou esse temporal. Vale lembrar que continua chovendo e daqui a pouquinho nós também temos a previsão do tempo. Graciliano, eu volto com você aí no estúdio.
Obrigado, Jamile Cardoso. Tivemos imagens ao vivo da repórter Jamile Cardoso na marquise, né, de cobertura do estacionamento do Xande, mas tivemos imagens também aí que você viu lá justamente no centro da cidade, que eram imagens da loja 1001. Essas imagens que vocês estão vendo aí, né? O muro desabou por completo. Também há um alerta que poderá faltar água na cidade de Itajaí e também em Balneário Camboriú. O abastecimento da Cemasa comprometido, né, devido à falta de energia elétrica na cidade. Então, economizar neste momento é a pedida. Olha, terminou ontem em Barra Velha, a volta para casa está sendo de muito movimento na BR-101. Hoje não foram registrados congestionamentos na região, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo é intenso nos dois sentidos. O motorista deve redobrar a atenção, principalmente por causa da chuva. Ontem o retorno foi ainda mais estressante. Foram registradas filas e vários pontos de congestionamento. Essas imagens foram feitas no fim da tarde dessa segunda-feira, no trecho entre Penha e Barra Velha, no sentido sul-norte da BR-101. Já entre Itapema e Balneário Camboriú, os motoristas tiveram que enfrentar filas de 8 quilômetros. E nesta semana, as obras de melhorias na BR-101 continuam. Os reparos devem ser feitos entre quarta-feira e sábado. Amanhã deve haver manutenção da pista em Balneário Camboriú, Itapema, Governador Celso Ramos e Biguaçu. E de quinta-feira a sábado, as obras serão em Itajaí, Balneário Camboriú e Tijucas. Os reparos podem ser adiados se continuar chovendo, né? E falando em rodovias, até o momento nós tivemos aí, parece que 15, né? 15 mortes nas rodovias do estado de Santa Catarina. Parece que só uma em perímetro urbano, as demais todas nas rodovias federais e nas rodovias estaduais. Agora o Jornal do Meio-Dia vai mostrar as consequências do temporal aqui na região. Começamos falando de Itajaí. A repórter Jamile Cardoso está no centro, ou melhor, está no bairro Fazenda, em Itajaí, e tem informações sobre o município. Jamile. Então, Graciliano, a gente continua aqui no pátio do supermercado Xande, que foi apenas um dos vários locais que foram atingidos aqui em Itajaí por esse temporal durante a madrugada. Foram cerca de 40 a 50 minutos, com ventos de até 100 km por hora. O resultado você vai ver na reportagem. Os rastros da destruição estão por todas as partes. Por onde passou, o temporal deixou uma marca. As placas de publicidade viraram alvo fácil. As de ferro ficaram todas retorcidas. As de madeira foram ao chão. Nem a da primeira delegacia de polícia foi poupada. Mas isso não é nada perto do prejuízo de alguns comerciantes. Nesta lanchonete, mesas e cadeiras ficaram ao relento. Na loja de utilidades, o muro não suportou a ação do vento. Sobraram apenas os tijolos espalhados pelo estacionamento, que estava vazio. A mesma sorte não teve o dono deste automóvel, que deixou o carro no pátio do supermercado. Hoje pela manhã teve uma surpresa. Eu vim fazer compra, eram umas 9 horas mais ou menos, entendeu? Aí perdi a chave do carro, eu deve perder aí dentro. E como não tem chaveiro, né? Aí fui obrigado a deixar aí. Infelizmente aconteceu, né? Destruição também do patrimônio público. Na área 1 do Teconve, esta cobertura desabou sobre a oficina. Na Praça do Camelódromo, bem no centro, muita sujeira, bancos de cabeça para baixo e uma árvore caída. Meu Deus, tá feio isso aqui. Era bom que eles cortassem pé de árvore e tudo, não era mais certo. Se passa alguém na hora que tá caindo essa árvore na cabeça de alguém. Meu Deus, é um estrago, né? E os estragos não se restringem só à área central de Itajaí. Nós estamos no bairro São Vicente, no loteamento Promorar, que também foi atingido pelo temporal com diversas casas destelhadas. Aqui onde a gente chegou, logo de cara encontramos um pedaço de eternite destruído no chão. Isso é resultado do que voou aqui de cima desse telhado. Essa é a casa da dona Shirley, que a gente vai conhecer agora.
O imóvel é uma residência simples que já tinha sido condenado na época da enchente. E dessa vez a família voltou a passar por momentos de pânico aqui essa madrugada. Você estava com os 4 filhos em casa? 4 filhos em casa. Começou a sair faísca, tudo. Eu tive que desligar a luz porque estava mesmo caindo. Aí eu tô até com medo porque ela tá balançando demais. A gente vê aqui por essa foto que você tem um casal de gêmeos de 1 ano e 3 meses, mais 2 filhos, um menino de 11 e uma menina de 7. Eles estavam aqui, então chegaram a acordar com a chuva, com o barulho? Estava tudo com medo, aí botei eles debaixo do beliche, que nós ficamos com medo mesmo. E você escutava a casa estralar? Escutava tudo. Eu tô com medo de entrar com eles hoje à noite aqui pra dentro, porque não tem pra onde ir. Até quando a gente caminha aqui, a gente sente que o chão ele treme, né? Ah, então, que assim, pelo amor de Deus, que alguém me ajuda. Você chegou a entrar em contato com a Defesa Civil? Entrei, disseram que vão vir aqui ver como é que tá agora. Aí eu vou esperar eles, né? Agora então é esperar por uma solução, né? Eu tô esperando agora, vamos ver, né? Porque vai demorar a sair as casinhas para nós, que nós já estamos inscritos. Eu queria assim, ó, que ia me ajudasse com madeira. Eu não quero com dinheiro, eu não quero nada. Eu quero que me arrumasse madeira só para fazer um quarto e uma cozinha só. É o que eu quero. Tá aí, então essa é a situação da família da dona Shirley. Ela que tem 4 filhos pequenos, mora no bairro São Vicente, deixou de trabalhar hoje para resolver essa situação. Quem quiser ajudar pode ligar para o telefone que você já viu no vídeo. É o 3398 0456. E como você viu, a dona Shirley foi uma das pessoas que ligou para a Defesa Civil já durante a madrugada pedindo ajuda. E essa foi a rotina. Isso aconteceu durante as várias vezes durante a madrugada e na manhã desta terça-feira. E é por isso que eu converso então neste momento com o coordenador da Defesa Civil de Itajaí, que também faz parte do Corpo de Bombeiros, é o Major Sérgio Murilo. Major, boa tarde primeiramente. Muitas ocorrências atendidas? Bem, bastante ocorrências. Estamos desde a 1h30 da manhã atendendo as solicitações e dos 40 chamados que recebemos até as 10 horas da manhã, praticamente a maioria deles, as casas destelhadas e 3 quedas de árvores. Não tivemos nenhuma vítima? Nenhuma vítima, nenhuma pessoa desabrigada ou desalojada. Agora tivemos danos também ao patrimônio público, inclusive na rede municipal de ensino. Sim, nós já recebemos o relatório da Secretaria de Educação. Até ainda há pouco eu conversei com a secretária Maria Eidman e tivemos 34 estabelecimentos de ensino da rede municipal atingidos. Deles, 2 interditados, inclusive por problemas da parte elétrica e vidros e de destelhamento que ocorreram. E algum deles, algum caso mais grave, no caso das residências, né? As pessoas tiveram que sair porque o estabelecimento estava ficando molhado. A Defesa Civil chegou a entregar algum tipo de material de construção ou de lonas? Sim, desde a 1h30 da manhã, que inclusive a boa parte dos bairros atingidos ficaram sem energia elétrica, nós levamos a lona, cobrimos algumas das edificações, até pela questão de risco no segundo piso, nós não conseguimos cobri-la na parte mais alta, mas no interior da residência nós cobrimos o mobiliário para minimizar os danos para a pessoa, né? Hoje vocês ainda terão muito trabalho, com certeza. Sim, nós estamos com a equipe agora em campo, fazendo outras vistorias. O Corpo de Bombeiros esteve direto com a gente, auxiliando no atendimento. A equipe da Celesc também, para restabelecer a energia elétrica. A equipe de limpeza, vinculada à Secretaria de Obras também, desde que clareou o dia, estava nas ruas da cidade, já fazendo a limpeza para voltar à normalidade o mais rápido possível. Quais as primeiras ações aí que já foram desenvolvidas? Bem, primeiramente a questão das vistorias. Nós estamos encaminhando alguns casos mais críticos para a Secretaria de Habitação, inclusive o projeto João de Barro, onde possa se fazer pequenos reparos no telhado e na estrutura da edificação, para que as pessoas tenham um pouco mais de segurança. E é como a própria senhora que você fez a visita na matéria que passou, essa questão habitacional ela é complexa. Muitas dessas áreas são áreas ocupadas, construções levantadas de forma bem precária e com o vento que chegou a praticamente 100 km por hora, o que poderia acontecer realmente é o que a gente observou, destelhamento e comprometimento da estrutura da edificação.
Infelizmente, essa situação se repete, não é só o caso da dona Shirley. O que fazer num caso como esse, já que a previsão é de chuva contínua? Bem, nós estamos levantando caso a caso para, em parceria com a Secretaria de Habitação, o Bem-Estar Social, nós verificarmos o encaminhamento que nós vamos dar para colocar as famílias em local seguro, tanto a senhora Shirley como os seus filhos e outros casos que porventura aparecerem. Graciliano, você aí no estúdio quer fazer alguma pergunta, então, para o coordenador da Defesa Civil de Itajaí? Sim, saber do Major Sérgio Murilo, nessas áreas que já foram interditadas desde novembro do ano passado, tem famílias que retornaram a essas áreas? Graciliano, essa questão, até estava comentando com a repórter aqui, é uma questão mais complexa do que se imagina para resolver. Hoje nós temos mais de 30 áreas de ocupações irregular no município, são mais de 5.000 famílias e não se consegue construir casas, relocação dessas famílias em tempo curto, de prazo. Então extrapola essa capacidade de resposta. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão inscritas há mais de 9 anos em programas habitacionais. Então, o que é difícil resolver, tem que ter um engajamento político, decisão política, para que a gente possa agilizar a solução e dar uma segurança maior para essas pessoas. Nessas áreas interditadas, tem pessoas que estão morando, então? Justamente, estão morando. Algumas estão aguardando a questão habitacional e outras retornaram porque realmente não tem mais opção de moradia. Graciliano, então essas foram as explicações do coordenador da Defesa Civil de Itajaí, Major Sérgio Murilo, que já teve muito trabalho, vai continuar trabalhando com toda a sua equipe. A gente fica por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho trazendo as informações com relação ao abastecimento de energia aqui na nossa região. Graciliano. Obrigado, Jamile, pela participação. Daqui a pouquinho, então, a Jamile retornando para falar mais sobre os últimos acontecimentos na região. Em Camboriú, Balneário Camboriú e Ilhota não foram registrados grandes estragos por causa do temporal. Já em Barra Velha, 80% da cidade está sem luz por causa da forte chuva. Em São João do Itaperiú, 100% da cidade está às escuras. A Celesc trabalha para restabelecer a energia. Em Guaraciaba, no extremo oeste de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros confirmou 4 mortes durante a madrugada. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas na cidade. Não foram divulgadas de que maneira as mortes aconteceram. Mas nós voltamos a falar da região e ao vivo agora de Navegantes. A situação também lá foi complicada. Casas foram destelhadas e árvores caíram. E quem tem as informações é a repórter Juliana Soares, que está com o prefeito de Navegantes. Juliana, você. Olha, Graciliano, antes de conversar com o prefeito de Navegantes, nós vamos mostrar rapidamente como está a situação da cidade, já que ela também foi surpreendida por este temporal durante a madrugada. Você confere a reportagem, eu fui lá durante a manhã, eu e o cinegrafista Thiago Etes. Uma madrugada de pânico para os moradores de Navegantes. Em toda a cidade, o vento causou estragos e deixou dezenas de casas destelhadas. Árvores foram derrubadas, placas de aço não suportaram a velocidade do vento e até os vidros desta loja estouraram. Durante 5 horas, boa parte da cidade ficou sem energia elétrica e ainda não há previsão para que o abastecimento volte ao normal. Todo o trabalho de obras que estava sendo feito em Navegantes foi suspenso para auxiliar os moradores. Máquinas pesadas e 80 homens estão trabalhando na recuperação da cidade. Danificou bastante casas, tem bastante família passando dificuldade nesse momento. E nós estamos aí, temos a estrutura, toda a estrutura do município está na rua hoje fazendo levantamento e socorrendo esses pessoal, ajudando. E até para nós passar o levantamento para o prefeito para que ele tome as medidas necessárias. Além do centro, o bairro São Pedro foi um dos mais atingidos. A velocidade do vento, segundo os moradores, era assustadora e foi capaz de carregar este pedaço de madeira por 50 metros. Ele ultrapassou o muro desta casa e atingiu o vidro da janela do quarto de seu Antônio. E por pouco não acertou o aposentado. Eu desliguei a televisão, aí começou a trovoada, vou ter que desligar a geladeira, as coisas, vou chamar a mulher e as crianças, porque vai vir uma trovoada feia. Aí passei a mão, me deitei, me cobri. Quando eu olhei o estralo desse pau que pegou ali, atravessou a janela tudo e foi tudo em cima de mim. A minha sorte que eu estava coberto com o cobertor, senão o vidro
tinha me cortado todinho. O pedaço de madeira se soltou do telhado da casa de seu antenor, que também teve a residência atingida pelo vento e a chuva. Com quase 70 anos, o aposentado diz que nunca presenciou um vento tão forte quanto dessa madrugada. Tenho quase 70 anos, nunca vi uma coisa desse tipo. Pegar o madeiramento da casa, que é uma coisa muito pesada, levar 50 metros, furar um muro e entrar na casa do vizinho, eu nunca vi disso. Esta casa ela ficava aqui próximo a estas pedras, ao lado desta outra residência, e com a velocidade do vento, ela foi arrastada. 2 pessoas estavam dentro da residência na hora que tudo aconteceu. Quando nós levantemos para sair, a casa desabou, daí ela foi, deu carambote, sei lá como é que aconteceu ali. Nós ficamos no meio daquilo tudo ali. Agora mesmo que nós não temos onde morar, não temos roupa, tudo que eu tinha foi tudo. É uma situação complicada de Navegantes, como também a de Itajaí. E para falar do assunto de Navegantes, eu recebo neste momento o prefeito da cidade, Roberto Carlos. Prefeito, realmente uma situação muito complicada. Neste momento nós mostramos a casa da Dona Maria, que é uma área invadida, uma área de risco. Como está a situação neste momento em Navegantes? A gente lamenta muito, né, que mais uma vez a nossa região está sendo atingida, né, por esse vendaval, semelhante ao que aconteceu no final do ano, né, com as enchentes. E nós agora estamos fazendo os relatórios, estou decretando também estado de emergência no município de Navegantes, fazendo todo um relatório com fotos e com informações para levarmos à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, para buscarmos os recursos para recuperar aquilo que foi perdido, né, com esse vendaval. Nós tivemos hoje pela manhã lá em Navegantes e muitos prédios públicos foram atingidos, escolas, postos de saúde. Paralisou algum atendimento nesta manhã, prefeito? Olha, nós tivemos, né, algumas escolas, creches principalmente, que é a área mais sensível porque todo atendimento que prestamos às nossas crianças, mas de forma imediata também já determinamos a recuperação desses prédios públicos para que a gente possa prestar o atendimento na área educacional. E a nossa preocupação agora em relação às famílias que foram atingidas, buscarmos uma forma de auxiliá-las, principalmente aquelas que possuem uma condição social com maior dificuldade, para que a gente possa buscar os recursos e auxiliar essas famílias. Agora, quem que essas pessoas devem procurar? A assistência social está trabalhando juntamente com a Defesa Civil. Qual a orientação? Olha, as pessoas, né, que não têm condições de recuperar as suas residências, a gente pede que se dirijam até a Secretaria do Bem-Estar Social, localizada na rua Newton Cooker, para que façam o cadastro, a gente possa fazer a visita, o relatório e em seguida então nós vamos buscar os auxílios para essas famílias. Eu gostaria inclusive de pedir que todos usem o bom senso e que realmente possam procurar o bem-estar social aquelas famílias que precisam. Também temos a Defesa Civil que está trabalhando junto com a nossa Secretaria de Obras e os demais órgãos da Prefeitura Municipal e nós vamos buscar a recuperação da cidade num curto espaço de tempo. Tá certo. Graciliano, você gostaria de fazer alguma pergunta para o prefeito? Não, é só esperando que o prefeito possa resolver e que empresários possam colaborar, né, com essa situação toda aí em Navegantes. Realmente seria uma boa ajuda, né, prefeito? Nós vamos buscar ajuda tanto do Poder Público Estadual, através da Defesa Civil, do Governo Federal também, e também deixamos aqui à disposição para que empresários que queiram auxiliar, principalmente aquelas famílias que mais necessitam, né, nós estaremos fazendo a coordenação desses trabalhos e aceitamos as ajudas. Tá certo, agradeço a presença do prefeito aqui no nosso jornal. Graciliano, eu volto com você, lembrando que essa recuperação ela precisa ser rápida, já que existe ainda a possibilidade de chuva e também de temporais para a nossa região. Obrigado, Juliana. Eu falo da iniciativa privada porque a iniciativa privada é vapt-vupt, né? Eu vou ajuda mesmo. Agora, quando se mexe já com o poder público, é muito mais complicado, passa por licitação,